Uma atriz talentosa, amada por milhões de brasileiros. Um futuro promissor na televisão e interrompido por um ato brutal de violência. Em 1992, o Brasil assistiu ao assassinato de Daniela Pérez, filha da renomada autora Glória Pérez e estrela em ascensão da Rede Globo. O crime, cometido por um colega de elenco e sua esposa, chocou o país e levantou questões sobre inveja, obsessão e traição. Daniela Pérez nasceu em 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. Filha única de Glória Pérez, cresceu cercada pelo mundo artístico e desde cedo demonstrou paixão pela dança e atuação. Com apenas 22 anos, já havia conquistado papéis marcantes em novelas de sucesso e o carinho do público. Em 1992, Daniela interpretava Yasmin na novela De Corpo e Alma, escrita por sua própria mãe. Seu par romântico na trama era o personagem interpretado por Guilherme de Pádua, um ator em início de carreira. Mas por trás das câmeras, a relação entre os dois tomaria um rumo obscuro. 141, cena 5, 17, 19, 33. Grava. Acabar por quê, Yasmin? Ira, Eu não te entendo. A gente tá numa boa, não tá? eu ia falar com você na semana passada. Fiquei adiando. Por quê? Eu quero entender por quê, Yasmin. Por quê? Porque eu não tô apaixonada por você. Na noite de 28 de dezembro de 1992, Daniela deixou os estúdios da Globo após mais um dia de gravação. Ela não sabia que estava sendo seguida. Poucas horas depois, seria encontrada sem vida, vítima de um assassinato que exporia os bastidores mais sombrios da televisão brasileira. Mas para entender como uma jovem promissora e querida pelo público acabou vítima de um crime tão bárbaro, precisamos voltar e reconstruir passo a passo os acontecimentos que levaram àquela noite trágica. Em 1992, a novela De Corpo e Alma era um dos grandes sucessos da TV brasileira. Escrita por Glória Pérez, explorava temas polêmicos e tinha no centro da trama o romance entre Yasmin, vivida por Daniela Pérez, e Bira, interpretado por Guilherme de Pádua. Foi durante essas gravações que Daniela e Guilherme começaram a conviver de forma intensa. Nos bastidores, ele era visto como um ator esforçado, mas ambicioso, sempre buscando mais destaque nas cenas. Segundo relatos da época, Guilherme de Pádua começou a se sentir incomodado com a redução de seu espaço na trama. Algumas cenas entre Yasmin e Bira foram cortadas ou adaptadas, algo comum em novelas, mas que ele interpretou como uma ameaça à sua carreira. Havia também comentários de que Guilherme se aproximava de Daniela fora do set, tentando estabelecer uma relação mais próxima, algo que ela aparentemente mantinha de forma cordial, mas profissional. Em sua vida pessoal, Guilherme era casado com Paula Tomás, uma jovem de temperamento forte e, segundo conhecidos, bastante ciumenta. Ao perceber a proximidade entre o marido e Daniela nas gravações, Paula teria começado a alimentar desconfianças e ressentimentos. Nos últimos dias de dezembro de 1992, o clima entre Guilherme, Paula e Daniela parecia
cada vez mais carregado. Pequenos atritos e desentendimentos nos bastidores foram notados por alguns colegas de elenco, mas ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Na noite de 28 de dezembro, Daniela se despediu de colegas e entrou em seu carro. Era o início de uma sequência de acontecimentos que mudaria para sempre a história da televisão brasileira. Eu comecei a pensar como criminoso. Nesse momento eu virei bandido. Por quê? Porque eu falei, eu tenho que me safar de um crime. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não vou assumir esse crime. Eu vou fugir, eu vou fingir que aconteceu alguma coisa, enfim. Eu não queria admitir aquilo ali. Então eu puxei ela pelos braços, só que nessa hora eu comecei a ter tremedeira nas pernas. E eu não conseguia, ela é leve, e eu, com o físico bastante treinado naquela época, eu não conseguia, porque minha perna estava tremendo. E a Paula falou, eu te ajudo, e ela puxou por um braço e eu puxei pelo outro. Ela caiu com os braços todos estranhos e a cabeça estranha, sabe? Aquela coisa toda desconjuntada. Era 28 de dezembro de 1992. Já passava das 8 da noite, quando Daniela Pérez deixou os estúdios da Rede Globo, no Rio de Janeiro, após um longo dia de gravação. Ela dirigia sozinha, sem saber que estava sendo seguida. Atrás dela, Guilherme de Pádua e Paula Tomás a observavam atentamente. As horas seguintes revelariam um plano frio, calculado e cruel. Em um trecho mais isolado, Guilherme sinalizou para Daniela parar o carro. O motivo exato desse encontro ainda gera debate. Alguns dizem que ele queria conversar sobre a novela. Outros acreditam que havia uma armadilha preparada. Testemunhas relatam que naquele momento a situação se tornou tensa. Paula Tomás estava no carro de Guilherme e uma discussão teria começado, possivelmente motivada por ciúmes e ressentimentos acumulados. Segundo a investigação, Guilherme e Paula atacaram Daniela com golpes de faca no peito. Foram ao menos 18 perfurações. A brutalidade indicava não apenas intenção de matar, mas também ódio e emoção extrema. O corpo foi abandonado num matagal na Barra da Tijuca. Daniela tinha apenas 22 anos. Pouco depois, um motorista que passava pela região encontrou o corpo e acionou a polícia. A notícia se espalhou rapidamente e a identificação foi devastadora. A jovem atriz e filha de uma das mais importantes escritoras do país estava morta. Enquanto o país tentava entender como um crime tão bárbaro poderia acontecer, a polícia começou a juntar as peças de um quebra-cabeça sombrio. As pistas levariam diretamente a Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Depois, aí eu levantei. Meu primeiro ímpeto foi o quê? Bater a mão nos bolsos. E quando eu vi que ela estava perto do corpo da Daniela, eu falei, ih, acabou, perdemos, não tem mais jeito. Porque eu falei, ela perdeu o documento, ela perdeu uma chave, perdeu alguma coisa que é nossa. A bolsa, e ela está procurando a bolsa no mato, eu falei, acabou, pronto, danou, estamos perdidos. E fui andando na direção dela, batendo a mão nos bolsos, e eu falava, não, minha carteira está aqui, meu documento está aqui. Eu falei, o que ela perdeu? Quando eu chego pelo lado direito, eu vejo no escuro, ela agachada em frente a Daniela, e ela mordia os lábios, fazia... Não era uma coisa que era nervosa, não era... E a mão dela fazendo. E quando eu vi o brilho, eu falei, Paula? E ela... Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Mas eu falei, não vou perguntar nada, vambora. Eu falei, era mais importante fugir dali, agora não era perguntar aquilo. E nós fomos indo e ela falou assim, a tesoura. Aí eu falei, para mim ela tinha levantado com aquilo na mão. Mas não, ela falou tesoura, aí eu abaixei. Eu falei, aonde ela aqui? Aí eu procurei, peguei. E levantamos e fomos pro carro. O crime chocou o Brasil. Em poucas horas, a notícia da morte de Daniela Pérez
tomou conta das rádios, jornais e telejornais. A pressão sobre a polícia era enorme. Desde o início, havia um elemento que chamava a atenção dos investigadores. Guilherme de Pádua foi visto próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Além disso, testemunhas relataram ter visto o carro dele seguindo Daniela na saída dos estúdios. Chamado para depor, Guilherme apresentou contradições. Inicialmente, negou ter encontrado Daniela naquela noite, mas logo sua versão começou a se desmontar. No dia seguinte, a polícia prendeu Guilherme de Pádua e Paula Tomás. O casal foi acusado de homicídio qualificado, cometido com motivo torpe e meio cruel. O julgamento, anos depois, atraiu enorme cobertura da mídia. Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão, enquanto Paula recebeu pena de 18 anos e 6 meses. Ambos cumpriram apenas parte das penas e saíram da prisão antes do tempo, reacendendo a discussão sobre a legislação penal brasileira. A mãe de Daniela, Glória Pérez, transformou sua dor em luta. Mobilizou milhões de assinaturas para aprovar a lei dos crimes hediondos, endurecendo penas para crimes violentos no Brasil. Mas, mesmo após décadas, perguntas ainda permanecem. Por que um crime tão brutal foi cometido? Qual era o verdadeiro motivo? E como a sociedade reagiu à liberdade dos condenados? Os acusados pelo assassinato da atriz Daniela Pérez vão a julgamento amanhã, 4 anos depois do crime. Quando nós soubemos que realmente ia acontecer o julgamento, você diz assim, meu Deus, finalmente isso vai acabar. Os advogados do ator Guilherme de Pádua e a ex-mulher dele, Paula Tomás, já estão preparados para apresentar suas versões do crime. Foi muito desgastante o julgamento, muito desgastante. Podia acontecer qualquer coisa. Foi uma confusão danada. Que não tem força nas palavras, nem para dizer que é inocente, porque não é. Na hora de prestar conta de assumir responsabilidade, ela é tão frágil, tão delicada, mas na hora de pegar uma faca e enfiar 18 vezes no peito de uma menina, conta de 1 até 18. Mesmo décadas depois, o caso Daniela Pérez continua sendo um dos crimes mais marcantes da história do Brasil. Não apenas pela brutalidade, mas por envolver figuras conhecidas e um motivo que, para muitos, nunca foi totalmente esclarecido. A versão oficial fala em crime motivado por ciúmes e conflitos pessoais, mas alguns acreditam que havia outros fatores ocultos: desentendimentos profissionais, tensão nos bastidores e até ameaças veladas. Guilherme e Paula sempre negaram premeditação, mas a sequência de acontecimentos e a violência dos golpes indicam algo mais sombrio. A comoção foi tamanha que fãs, artistas e cidadãos comuns se uniram em manifestações exigindo justiça. Foi a primeira vez que uma mobilização popular tão massiva conseguiu alterar a lei penal no país. Hoje, Daniela Pérez é lembrada não apenas como uma atriz promissora, mas como símbolo de uma mudança legal e de uma ferida aberta na memória coletiva brasileira. Sua história é um lembrete cruel de como vidas brilhantes podem ser apagadas pela violência. E você, acredita que a verdade sobre aquela noite foi completamente revelada? Ou ainda há segredos escondidos nas sombras desse crime? Eu sou o Doutor Cruel, e esta foi mais uma alma cruel revelada. Até a próxima investigação. Dani, o escritor já disse que a gente não morre,
fica encantado. Eu e seus irmãos, Rodrigo e Rafael, queremos acreditar que seja assim mesmo quando olhamos a casa vazia de você, da sua dança, da sua alegria. Acreditamos que nos encontraremos novamente no tempo e no espaço, em algum lugar, onde vamos dançar e sermos felizes novamente.